Olá, que bom estar com você mais uma vez. Olha, estou em Feira de Santana. Aqui tem um wallbox para carga elétrica para carro. Enquanto o carro está sendo abastecido com eletricidade, eu estou aproveitando o tempo. Passei mais de 8 horas dentro desse carro hoje, fora o ontem. Isso significa dizer que a minha circulação sanguínea está lá embaixo, está difícil, deficiente. Então eu vou aproveitar o tempo e vou exercitar aqui. E vou falando para você também. Só que você entende que nesse exercício pode ser que eu fique um pouquinho ofegante, mas faz parte da vida. Diz que enquanto descansa, carrega pedras. Agora, tem um fator importante que você não pode esquecer. Olha, isso aqui é muito bom para exercitar a circulação sanguínea. Pode ficar certo que você fazendo isso vai melhorar os músculos da perna, melhora aqui o aparelho digestivo e intestinal. Olha como aquele movimento aqui, ó. E tem mais uma outra coisa importante. Além de tudo isso, respiração melhora, todo o metabolismo, todo o corpo funciona bem. E por isso que eu vou exercitar enquanto eu vou dar o meu recado para você. Mas eu recebi um recadozinho do YouTube, uma notificação de que tem muita gente boa que está assistindo meus vídeos, mas que ainda não está inscrito no canal. Se você é um desses, aproveita para se inscrever agora, rapidinho, se inscreve no canal, dê um like, aquele joinha, como alguns preferem dizer. Coloque também nos comentários o que você acha das minhas ideias, das minhas mensagens, do meu dia a dia. E mais, não esqueça de uma coisa, compartilhe. Compartilhando você está me ajudando a chegar em lugares que dificilmente eu chegaria sozinho. Seria praticamente impossível. Agora, o assunto de hoje. Eu tenho preocupado, eu tenho pensado muito com relação à situação do mundo que nós estamos vivendo. Séria situação. O mundo está correndo para um precipício, está descendo para um abismo. E as pessoas estão como se cantando o hino nacional, deitado em berço esplêndido. Não é fácil. Estão descendo ao precipício e não estão percebendo. Estão achando que tudo está mais ou menos bom. E o que não está bom pode melhorar. Esquece que essa crise que nós estamos passando, que todos esperam a melhora, vai vir a melhora. Só que não nessa terra. A melhora vai ser na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso acontecer, nós temos que admitir que as pessoas estão acomodadas. As pessoas estão felizes com o que estão fazendo, com as suas realizações, com o seu dia a dia, com o seu salário, com esse mundo que ainda tem um certo conforto. Isso tem feito com que muitos não sentissem a necessidade de sair dessa terra, de ir para um lugar melhor. Essa é a situação dolorosa. Diante desse quadro, eu devo dizer que Deus, na sua infinita sabedoria, está agindo para despertar as pessoas a necessidade de uma vida melhor. Não nessa terra, a vida eterna, que só pelo fato de ser eterna já é o máximo. Quanto mais com os traços que a Bíblia Sagrada descreve da nova terra. Então esse é o ponto importante. Agora, em que eu me espelho para falar sobre esse assunto? Eu tenho insistido com esse assunto porque, como Jesus não falava o que o povo já sabia. Jesus já não falava o que o povo vivia. Jesus falava o que o povo não obedecia, o que o povo não vivia. Por exemplo, quando ele falou sobre os dízimos, ele falou que as pessoas estavam fazendo bem em dar o dízimo do endro, do coentro, do cominho. Ele fazia essas coisas. Significa dizer que ele estava reforçando, continue fazendo, isso é bom. Mas não esqueceis da misericórdia e do amor. Quer dizer, o que o povo estava precisando de ouvir não era sobre o dízimo, era sobre amor, era sobre misericórdia, era sobre honestidade, assuntos que ele abordou.
Nesse caso, é o que eu tenho tentado fazer. Tem muita gente falando sobre muita coisa. E falam tanto que parece que promove o bem-estar dessa terra. Um clima de expectativa para melhora nessa terra. Quando, na verdade, a melhora é só quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Eu não sei se você conhece a história de um profeta, Flávio Joséfo, ele faz menção desse homem. Ele foi um historiador do século, ali pegando mais ou menos de após Jesus até o ano 100 mais ou menos. Passou pelo período da destruição de Jerusalém. Um historiador. E ele faz menção de um homem chamado Jesus ben Ananias. Jesus ben Ananias foi um profeta. Durante 7 anos esteve anunciando a destruição de Jerusalém. E acontece que o povo continuou acomodado. Chegou ao ponto de ser preso pelos romanos. Depois os próprios romanos soltaram como se ele fosse um demente. Jesus ben Ananias desapareceu na história. Ninguém ouve mais falar dele. Eu penso que na vinda do Senhor Jesus nós vamos conhecer Jesus ben Ananias. Agora verifique. Eu tenho insistido como Jesus ben Ananias. Eu tenho que falar exatamente do que o povo não está observando, o que o povo não está acreditando, o que o povo não está vendo, o que o povo não está obedecendo. E quando eu falo povo, não estou referindo simplesmente ao mundo em geral. Eu estou referindo também a muitos que usam a Bíblia Sagrada no peito, indo para a igreja, voltando da igreja e depois de tudo isso, coloca no armário e fica para lá até o próximo culto. Quando o pregador fala uma coisa, abre lá rapidinho, acompanha a pregação, às vezes nem abre e fica por isso mesmo. Meus queridos, as Escrituras Sagradas têm tudo o que você precisa para se preparar para a eternidade. Só que o que eu tenho percebido é que, infelizmente, as pessoas não têm levado a sério, não têm estudado as Escrituras. E às vezes alguns têm dado preferência ao que agrada a ele. Quando fala de uma coisa que agrada a ele, isso aí está bom demais. Aí ele está satisfeito, ele está feliz. Mas quando é uma coisa que puxa a orelha, como diziam os antigos, aí ele exclui. Não, isso aqui não, isso aqui não. Não é isso. Nós temos que ler a Bíblia Sagrada toda, estudar toda, ter um conhecimento dela toda. Você pode dizer assim, mas eu vou estudar toda, eu não vou entender toda. Tudo bem, eu concordo com você. Você pode dizer, mas eu vou estudar toda, vou ler toda, mas não vou memorizar toda. Não tem problema. Mas você vai ter uma visão panorâmica da situação. Quando for necessário, o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você viu, daquilo que você ouviu. Esse é o fator importante. Se você estiver atento para esse ensinamento, isso é fundamental. Diante desse quadro, eu pego a situação do povo de Israel no Egito. O povo de Israel, quando estava no Egito, estava como escravo. Deus propôs Moisés como libertador. Moisés se levantou. Lá ele estava sofrendo. Deus havia visto o clamor do povo de Israel e se dispôs a amenizar ou tirar daquele sofrimento, libertá-los. Só que aconteceu uma coisa interessante. Nesse quadro, nessa cena, cada vez que Moisés se apresentava a Faraó para tirar o povo de Israel do Egito, Faraó agravava mais o quadro de sofrimento do povo de Israel. Essa era a situação. Em meio a esse quadro, aconteceu uma coisa interessante. Depois da morte dos primogênitos, quando o Egito expulsou o povo de Israel, agora eles não saíram, agora eles foram expulsos, e ainda com exigência. Eu saio, mas você tem que me dar esse cordão de ouro. Eu saio, mas você tem que me dar vestes novas. Eu saio, você tem que me dar essa pulseira. Eu saio, você tem que me dar esse bracelete. Exigindo. Tudo bem, Deus havia orientado quanto a isso.
Depois que chegou lá no deserto, na primeira crise que se depararam, ai, que saudade do Egito, ai, os peixes, a cebola, os pepinos que a gente comia lá. Saudade de pepino? Você gosta tanto de pepino assim? Você gosta tanto de cebola desse jeito? Que coisa é essa? Para você ter uma ideia, se o povo não tivesse passado pelo que passou antes de sair do Egito, se passando pelo aquilo, chegou lá fora, teve saudade de voltar, imagine se eles não tivessem passado pelo que passaram. Aí a situação seria pior. Aí teria apedrejado Moisés de verdade, por certo, se Deus permitisse. Em vista desse quadro, eu quero que você entenda que esse mundo vai ficar de igual para pior. O Egito vai entrar em um estado de catástrofe, vai entrar em um estado de calamidade. Você vai ver o desespero do mundo. É muito importante a gente observar. Invista o desespero todo. Aí os sinceros vão começar a clamar: Senhor, tira a gente. Ora, vem, Senhor Jesus, vem nos buscar. Nós não aguentamos ficar mais nessa terra. A essa altura os ímpios estão lhe ameaçando de morte. Esse vai ser o quadro. Tenta imaginar os hospitais, os poucos que ficarem, sobrecarregados. Tenta imaginar terremotos para todo lado, derrubando torre elétrica, derrubando torres de internet, deixando em uma situação dramática, sem comunicação, sem combustível, sem energia, automaticamente sem água. E aí? Morte direta. Muitos morrendo. Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Muitos se deleitam nessa palavra, mas esquece que se não for inteiramente fiel a Deus, essa palavra não vai protegê-los. Simplesmente pelo fato de estar na Bíblia, não vai garantir nada. Vai garantir se você se colocar nas mãos de Deus, se você viver a comunhão com Deus, se você se apegar na palavra e obedecer os ensinamentos. Uma transformação da vida, uma mudança de caráter, uma busca constante pela renovação do corpo em Cristo Jesus. Olha, pensa no seguinte, isso é muito importante para você. Esteja atento. Muitos estão querendo o derramamento do Espírito Santo para fazer cura, para fazer milagre, quase que se fosse para uma autopromoção. Não é esse o objetivo. Que Deus quer dar o Espírito Santo para transformar a sua vida, para fazer um novo homem habilitado para ser convidado para a cidade santa. Eu entendi que não é eu possuir o Espírito Santo. Você possui o Espírito Santo? Se eu possuo o Espírito Santo? Não. Ele que me possui. Não é eu que me possuo ele, não. Eu não sou dono dele, ele que é meu dono. Ele tem que falar e eu obedecer. Se você possui, você manda. Mas se ele te possui, é ele que te manda. Ele que determina as ordens. E você deve obedecer. Eu espero que você aproveite esse ensinamento, essas palavras preciosas. Leva a sério. Se coloque nas mãos de Deus. Se prepare. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a viver submisso à vontade de Deus. Eu tenho certeza que vai ser para o seu bem. Vai lhe habilitar em uma vida simples, uma vida humilde, uma vida de ligação com Deus, preparado para viver a eternidade com Deus. Peça para o Espírito Santo te aceitar, te acatar como propriedade dele e faça o que ele lhe pedir. Quando ele falar não faça isso, não faça. Quando ele falar faça isso, faça. Não seja negligente. Não fique aí às tortas. Se coloque nas mãos de Deus. Pela misericórdia de Deus, eu quero viver essa mensagem. Porque eu tenho que viver preparado. Eu entendi. Não é que eu tenho que me preparar, eu tenho que viver preparado. Porque eu não sei se eu posso cair morto aqui agora. E aí, como eu vou ficar? Eu tenho que estar preparado agora. Você também. Se coloque nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe. Quero te ver no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço
Até a próxima semana com mais um vídeo. E com isso, termino também o meu exercício, que eu acho que foi um bom tempo de exercício, né? Mais saúde, para ter uma mente lúcida, para entender as grandezas de Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço.